16 horas mais 49 minutos, horário oficial de Brasília, 21 horas e 49 minutos, horário oficial em Roma, na capital italiana. Neste momento, você que acompanha a programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você fica com uma programação especial em homenagem ao adeus ao Papa Francisco. Desde ontem, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio desta grade de programação, abre homenagens ao Papa Francisco, que morreu na madrugada de 21 de abril. Você que está conosco tem acompanhado os parlamentares desta Casa Legislativa, 94 deputados e deputadas que se colocam, então, neste momento de luto, juntamente com o governo do Estado de São Paulo e com todos os estados da federação aqui em nosso país. E além fronteiras em todo o mundo, o planeta se comove com a morte deste líder religioso. Mais que um líder religioso, um líder mundial. Vale lembrar que o Vaticano é um país. A gente tem falado muito sobre esse assunto, o legado do Papa Francisco aqui em nossa programação. E nós falamos ao vivo e em cores do Hall Monumental Palácio 9 de Julho, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Neste exato momento, o corpo do Papa Francisco é velado na Basílica de São Pedro, no coração da Igreja no Vaticano. O corpo saiu da Casa Santa Marta e foi enviado, ou melhor, foi transladado até a Basílica de São Pedro, como disse, coração da Igreja Católica, a Sé Apostólica, como dizem, como é chamado então pelos católicos em todo o país. Hoje nós temos a presença aqui, ao meu lado está o pastor Levi Araújo, da comunidade Caverna São Paulo. Eu quero desejar ao senhor as boas-vindas em nome dos parlamentares desta Casa Legislativa, de todos os jornalistas e radialistas também da Alesp. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Arthur. Muito obrigado pelo convite. Um abraço para todos vocês, jornalistas e profissionais que acompanham e fazem com que a gente possa ter acesso a informações e a programações tão importantes. É importante tê-lo aqui conosco, pastor, porque desde ontem a gente tem comentado muito a presença de Francisco, né, do Papa Francisco, também nesse diálogo interreligioso, né? E é importante também ressaltar a presença desse líder católico e a abertura para as demais religiões. E aí, no caso, a gente tem falado exatamente da religião cristã, mas a gente também cita aqui outras posições, outras derivações do cristianismo, se eu puder dizer assim, o senhor me corrija, por favor, mas é importante mencionar também outras profissões de fé dentro do cristianismo. E ele deixa um legado, o Papa Francisco deixa um legado também em relação neste diálogo. Qual o ponto de convergência entre os cristãos católicos e cristãos protestantes na visão do senhor? Arthur, é realmente com bastante emoção, respeito e admiração que falo do Papa Francisco. O Papa Pastor, o Papa Francisco, que também é uma referência no que diz respeito a avançar para trazer portas abertas no que diz respeito a algumas portas que há séculos não se abriam na igreja. Então ele corajosamente foi nessa direção. E tem um legado extraordinário, não só dentro da administração da própria Igreja Católica, ele como um líder mundial político do Vaticano, do Estado do Vaticano, ele também agiu com tanta firmeza, principalmente na atuação contra a corrupção. É um Papa progressista. E por ser progressista, ele enfrentou muita resistência, principalmente da ultradireita e dos conservadores que alimentam ou que de vez em quando abençoam a ultradireita e demonizam qualquer pessoa que não seja da ultradireita. Então o Papa Francisco foi uma referência com um legado extraordinário, que poderíamos falar de muitos desses movimentos. Gostei da frase porque eu prefiro o diálogo interreligioso. Esse negócio de tolerar
lutar contra... Olha, eu lutar contra a intolerância religiosa, perfeito, mas isso pode trazer a ideia de que, lutando contra a intolerância, então agora eu vou tolerar. Mano, não tem que tolerar coisa nenhuma, tem que respeitar. E tem que dialogar. E foi isso que Francisco mostrou e ensinou. Ensinou fazendo isso com todas as religiões. Ensinou andando pelo mundo, deixou isso claro em todos os cantos. E sempre buscando esse diálogo para evitar guerras horrorosas, que sempre foi uma das coisas que religião, se sabe fazer alguma coisa, é produzir guerras e destruir pessoas em tudo que é canto. Inclusive a cristã, inclusive os protestantes. O senhor falou uma coisa muito importante agora há pouco, que é essa questão do diálogo, né? E aí eis a questão, né? Se a gente pegar a história da igreja, e o senhor com propriedade fala sobre isso, a história da igreja, o cisma rompendo-se então as tradições católicas, e aí vem essa ideia de entender, compreender como se deu lá atrás, em 1100 e alguma coisa, me corrija, esse cisma em que houve a separação da Igreja Católica e Lutero veio em desacordo com aquilo que era feito. Como que de forma, e aí o senhor cita o Papa Francisco como um progressista que vem rompendo, na verdade, as estruturas entre os cardeais, entre os bispos, padres, enfim, toda a cúpula romana, e aí exatamente com essa ponte que o senhor trouxe, que achei muito interessante, que é propriamente do protestantismo, né? Você sabe que eu sempre olho para a reforma, porque antes também tinha essa divisão dos ortodoxos e também dos católicos, que é bastante interessante, que ele também fez um movimento extraordinário, emocionante, com o Papa Ortodoxo da igreja Ortodoxa cristã. Mas é interessante voltar na história e lembrar o seguinte: os movimentos, que foi o movimento da Reforma, foi exatamente para tentar trazer, de alguma maneira, esse espírito de, peraí, nós precisamos rever um monte de coisa. E como é bacana isso, porque a Reforma, uma das características da Reforma com Lutero era a seguinte: olha, igreja reformada sempre reformando. Claro que os protestantes de hoje, eles esqueceram essa parte e eles não estão reformando muito não. E todo mundo que de alguma forma tenta, como Francisco, seguindo o legado de Francisco também, agir para poder dizer, olha pessoal, nós estamos precisando de uma reforma urgente dentro de nós, os protestantes, os evangélicos, você pode ter certeza que o panteão de inimigos não é pequenininho não. Agora, tanto a reforma como a contra-reforma fizeram vítimas, eu insisto com isso. Fizeram vítimas no mundo, fizeram vítimas em tudo que é canto, porque foi uma ação terrível que se espalhou em nome de Deus. Como é que você vai querer conversar sobre a questão do que aconteceu com o pessoal do Islã, sendo que durante a cruzada aconteceu tudo aquilo e fizeram tudo aquilo com aquela região e com aqueles povos? Como é que você vai querer falar das missões? Aliás, o filme A Missão, com aquela trilha sonora extraordinária, aquele filme maravilhoso, tem que assistir pelo menos uma vez por ano. Como é que você vai querer falar, rapaz, que a maneira de evangelizar os indígenas naquela época, os invasores, né? Porque o pessoal fala muito de invasor, né? Invadiram a terra dos indígenas. E agora recentemente mudou o nome de índio para indígena, e dos povos indígenas. Então quando eu falo sobre isso, eu falo assim, é muito bom e prestar atenção que a religião tem um aspecto fantástico, muito bom, e tem um aspecto maligno. A religião, se tem um lugar que o diabo gosta, é o espaço religioso de poder. Eu quero fazer uma correção aqui, porque
Eu estou com alguns reformistas em mente, e aí eu falei Calvino, mas eu queria falar exatamente Martinho Lutero, e vieram outras pessoas que participaram de reformas. E ele, com esse desejo, essa vontade dele também, de Francisco, modificar a Igreja Católica. Isso que o senhor está falando também é uma outra situação. As questões de nomenclaturas e a aproximação, e algo que Martinho Lutero observava muito lá atrás, a presença de mulheres, o próprio casamento, e que a Igreja Católica ainda hoje é resistente em relação a isso, né? Pode sim que a presença de Papa Francisco pode ter despertado cada vez mais algo que possa ser comparado com os protestantes em relação a isso? Olha, eu entendi quando você fala sobre os avanços que tiveram, e de fato o Martinho Lutero, o protestantismo, foi fundamental, teve seu lado positivo, muito bom para a história, inclusive da própria democracia, do Estado democrático de direito, que surge exatamente a partir dessa perspectiva protestante e essa influência protestante nas questões do Estado, principalmente Estado laico. E isso tem a sua contribuição, sem dúvida nenhuma. Agora, quando o Francisco chega, o Papa Francisco chega e começa a falar sobre as mulheres, começa a dizer que as portas estão abertas e que ele não é capaz, ele não tem essa autoridade para expulsar ninguém da igreja e não tem nenhuma autoridade para poder impedir que qualquer pessoa entre na igreja, e sempre dando um passo aqui, um passo acolá, trazendo exatamente, apontando para a importância do ministério das mulheres dentro da Igreja Católica. Isso é sensacional, isso é extraordinário, isso é um avanço. E eu oro muito por esse conclave, por tudo isso que está acontecendo, para que de verdade entre um dos que ele indicou, para que não haja um retrocesso conservador e que seja uma pessoa que tenha a coragem e a lealdade, porque a maioria deles foram indicados por ele, a lealdade de poder continuar o que Francisco começou, porque vai precisar de mais coragem ainda. E ele, com seu legado, inspirará, seja lá o padre, o papa, o pastor, o administrador que vier. Eu peço muito a Deus, eu oro muito para que a escolha desse papa seja bem na linha de algum discípulo de Francisco. E é tão bonito, tão especial observar o pastor Levi dizer assim, né? Eu oro muito para que isso aconteça. Então essa unidade, e Francisco trouxe exatamente isso, né? Esse diálogo, essa capacidade dos cristãos entenderem que existem diferenças entre os cristãos, mas que todos são de fato irmãos, né? Esse é um ponto importante, né? E ele vai além, né? Porque dentro do cristianismo nós poderíamos falar sobre... Quando a gente quer falar sobre ecumenismo, é dentro de um guarda-chuva religioso. Por exemplo, as grandes religiões no mundo, nós temos o cristianismo, o islamismo e também o judaísmo. E como é importante perceber que dentro de cada um desses grupos existem ramificações, existem grupos religiosos distintos, alguns mais distintos. E em todos eles existem aqueles que são mais ortodoxos, existem aqueles que são mais liberais no que diz respeito ao aspecto teológico e também no que diz respeito à maneira de olhar e visão de mundo. Isso no cristianismo, no islamismo e também no judaísmo. E isso é extraordinário porque quando você percebe esse espaço de conexão, quem é que vem para poder fazer esse diálogo de resistência a qualquer autoritarismo e qualquer isolacionismo religioso? É exatamente aqueles que de alguma maneira respeitam o outro lado. E ele soube fazer isso dentro dessas três grandes religiões. Mas não só isso, as religiões de matriz africana, todas elas, ele fez esse trabalho de maneira monumental, extraordinária e respeitosa. Ele fez isso também com todas as outras espiritualidades, inclusive orientais, sempre com muito respeito. E ele foi encantador nesse sentido, porque ele fazia isso de maneira natural. Você percebia que ele estava o tempo todo fazendo disso o seu ministério. Então o ministério de Francisco, que é um ministério de convergência extraordinário, convite ao diálogo o tempo todo, é um exemplo para o mundo. Por isso que
quando ele adormece. Eu gosto muito da expressão adormeceu, porque o cristão ele não morre, ele adormece. Francisco adormeceu e espera o dia da ressurreição, onde eu e ele terei o privilégio de estar no mesmo lugar que Papa Francisco. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Ele é um discípulo de Jesus de Nazaré. E eu não tenho dúvida alguma disso, nunca tive. Porque eu, como pastor protestante, e também pastor progressista, a gente fica tão feliz quando a gente vê um líder como Francisco fazer com que essa caminhada seja uma caminhada para nós também mais abençoada e mais suavizada. Pastor, eu quero muito agradecer a presença do senhor aqui, este momento. O pastor já participou aqui conosco na nossa programação por diversas vezes e sempre muito bom ouvi-lo, sempre traz ensinamentos, ideias que despertem, que vão despertar cada vez mais o nosso telespectador e a nossa telespectadora. Pastor, muito obrigado pela presença do senhor, parabéns por esse momento e permaneçamos em oração nesse momento por toda a Igreja Católica, para todos os cristãos também. Gratidão, muito obrigado. Arthur, querido, olha, quero também dizer que eu estou orando por você, meu irmão e minha irmã católico, estou orando em profundo respeito ao seu luto, porque de fato vocês estão sofrendo muito, e saiba de verdade que vocês não estão sozinhos não, tem muita gente que não é católica, e muita liderança no mundo, que são pastores, líderes religiosos, que estão com vocês, com profunda solidariedade nesse momento de luto. Que o Espírito Santo enxugue as lágrimas de vocês. E o Papa de vocês foi fantástico. Inclusive, o dia tem que só falar sobre Laudato Si, que é a questão de um homem que fala sobre a nossa casa comum. O homem que vem e escreve um texto extraordinário, em honra e louvor ao Criador, cuidando da criação. Então, um beijo bento para vocês, meus irmãos, um abraço para você, Arthur, e eu estou à disposição de vocês, eu gosto muito de falar e estar com vocês aqui. Muito obrigado, gratidão pelos ensinamentos, muito obrigado mesmo. Abraço, meu irmão. Agora, 17h06, você que está acompanhando a gente aqui pela Rede Alesp, como é bom estarmos juntos. Sabe que o pastor aqui, durante a fala dele, trouxe algumas ideias interessantes. Eu tenho acompanhado, né, e é natural que as pessoas queiram saber